depois. E se o recurso sobrar, a gente vai comprar comida, a gente vai colocar tudo ali para ela mesmo. Ela é uma viúva, né? E é o papel da igreja fazer esse trabalho, né? Então, se você quiser doar aí uma quantidade de madeira, procura a gente. Se você quiser doar o telhado, você procura a gente vai organizando. Vem, igreja? Deus abençoe. Glória a Deus. Nós falamos, eu e o pastor Mauro, hoje nós vamos fazer um levantamento, né, pastor? Do que vai ser preciso para se fazer essa casa. Tipo assim, né? Tantas luzes de madeira, isso, aquilo. Tudo que precisar, nós vamos fazer uma relação. Aí, segundo o coração dos irmãos aí, quem quiser ser um semeador, vai ser abençoado, amém? Certamente, quem é abençoado é quem semeia, amém? Glória a Deus. Vai ser lindo, amém? Isso é o começo de outras coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós temos conversado, nós conversamos no mês passado ainda, eu e o pastor. Está no nosso coração, nós precisamos só tomar iniciativa e fazer. Amém? Glória a Deus. Vai ser benção, amém, irmãos? Benção, benção. Abra sua Bíblia em Salmos 27. Senhor, nós precisamos ser tocados, Senhor. Precisamos ser tocados, Senhor. Nós necessitamos que a Tua palavra, Deus, percorra em nossos corações, Senhor. E não fique cativa em nossa mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor fez, Deus, aos dizimistas, ofertantes, colocar no gasofilar, Senhor. Assim o Senhor nos abençoa com a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Pai. Faz fluir nessa noite aqui, Senhor. Teu Espírito, Senhor, está em nosso meio. E nós cremos, Senhor, que a voz da profecia já foi liberada, Senhor. Aleluia. Salmos 27, capítulo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderás no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me esconderás sobre uma rocha e me elevará. Eu vou repetir. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderás no teu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me esconderás. E sobre uma rocha me elevará. Quem é essa rocha, irmãos? Sabe, nós somos muito bons em pedir. Existe uma coisa que nós, cristãos, somos especialistas, porque a palavra, ela tem algumas partículas que nos levam, então, nós clamamos a Deus para que ela atenda, então, nossos anseios. Mas nós se tornamos muito bons em pedir. Se nós fizéssemos uma estatística da igreja do Senhor, 95% delas eram bons pedintes. E talvez uns 5% seriam bons doadores. De vir para a igreja,
para doar seu coração ao Senhor, doar-se a sua vida, doar-se o seu ministério, enfim, doar seus sonhos, ou melhor dizendo, entregar. Porque na nossa humanidade nós buscamos sonhos. Quem de nós não tem sonhos? Se há algum irmão nessa noite aqui que está sem sonhos, eu diria para você que você está pronto para voltar para casa. Mas não na sua, para a casa eterna. Porque os sonhos do Senhor, eles não podem terminar nunca, até o último dia da nossa vida. O sonho de Deus precisa pulsar em nosso coração. Nós precisamos ter um projeto. Mas a pergunta é, os sonhos que nós temos está alinhado com os sonhos de Deus para nós? Aquilo que nós imaginamos para a nossa vida sentimental, emocional, material, familiar, está alinhado com os sonhos de Deus? Os projetos que nós entregamos nos nossos tempos de oração, ou nossos tempos de conversa com Deus, está no prumo com aquilo que Deus quer? Davi estava dizendo, uma coisa eu pedi ao Senhor. Às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos, dentro da nossa vontade, e nós percebemos que nós temos facilidade de buscar algumas coisas com mais facilidade, mas as coisas do Senhor com menos intensidade. É verdade ou não é? Se nós convidássemos nessa noite aqui, vamos dar um exemplo aqui, uma janta de inverno com o caldo da Esli, regada, porta da entrada, de graça, glória a Deus, o irmão disse lá. De graça. Melhorou mais ainda, né, pastor? Quer dizer, aumentou a quantidade de pessoas, né? Quantos estariam buscando a mesa nessa noite? Esse lugar se tornaria pequeno. Os convidados estariam trazendo seus amigos. Ei, viu aquele negócio que a gente fala assim, aí tem comilança lá na casa da irmã Maria, né? A gente falava muito, eu nasci na roça, então para mim é muito fácil falar dessas coisas, porque o prazer de estar era estar na casa, comer na casa do compadre, né? Então, para se juntar nesse propósito da boia é fácil demais. Um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. Um jogo de futebol. Fofoquear. Tudo isso. Porque existe uma resistência na esfera do Espírito para buscar o que é do Senhor. Uma coisa eu posso pedir, mas buscar é muito maior que isso. Quando nós entendemos que com a vinda de Jesus houve uma mudança de direcionamento daquilo que o Senhor chama de templo, talvez fique um pouco mais fácil nós entendermos. Quando Davi estava falando do templo, ele estava falando do templo físico. Ele falava de um templo onde a presença do Senhor se manifestava por causa do templo, porque até então o homem estava ainda sob a condenação do juízo e do pecado. Então o templo ainda era físico, então Deus manifestava na casa do Senhor.
Mas quando Jesus ele veio sobre nós, ele deu uma pequena reconfigurada nesse processo. Ele trouxe um novo conceito do que representa templo. E nós temos falado bastante aqui nesse lugar, que nós não temos vindo mais à igreja para se encontrar com o Senhor. Nós temos falado bastante mesmo. Nós estamos vindo agora para levar Ele. Parece ser petulância isso. É muita heresia a gente falar dessa forma. Mas se nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo, e o Senhor então faz morada sobre nós. Está com problema no retorno aqui. E se o Senhor faz morada sobre nós, significa que então, quando Jesus ele disse, eu vou para o meu Pai, mas deixo sobre vós o meu Espírito, ponto. O Espírito dele já ficou com nós. No outro texto ele nos diz, a casa do meu Pai existe muitas moradas, e eles prepararam um lugar. Há muitas teses sobre esse texto, mas eu gosto da revelação que nós somos morada de Deus. Que existe um lugar que Deus criou dentro de nós, para que Ele faça em nós o seu lugar de habitação, o seu templo. Então, quando nós viemos para esse lugar, então nós podemos manifestar, então, esse presente de poder carregar a sua presença, então fica fácil manifestar. Agora, quando nós não temos isso dentro de nós, está ainda encoberto por causa do pecado, por causa no nosso prazer, ainda no mundo, das coisas que ainda nos prende, que são maiores que Deus. Porque Deus tem problema com pecados, abominação por idolatria. Então, o que é idolatria? É aquilo que nós colocamos em nossa vida e nós dizemos para Deus que é maior que o próprio Deus. Qualquer coisa pode ser isso. Todas essas coisas aí. Tudo que nós colocamos diante de Deus que for maior do que Deus, que nos roubam de Deus, nos tiram da presença de Deus, este é o nosso adversário, este é o nosso inimigo, que impede de nós buscar a sua presença. Porque nós podemos ter o Senhor dentro de nós? Sim, nós temos. Mas quando nós manifestamos, é um outro patamar e um outro nível. Quando nós ativamos, mantém ativo sobre nós, está ruim ainda. Quando nós mantemos ativo dentro de nós, nós temos outros níveis de experiências com o Senhor. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive sexta-feira aqui. Nós estávamos aqui e tudo, a Elizabeth não estava bem, estava ruim do estômago, mas eu estava ali e de repente Deus me deu uma palavra de crônicas e nós decidimos, sempre fazemos isso, nós proclamamos a palavra e oramos, enfim, e eu vim até aqui. Normalmente eu não faço isso, eu vim aqui. E eu me prostrei diante do Senhor. Antes de me prostrar, a pele da minha testa foi parar aqui atrás. Os meus pelos capilares foram arrebatados. Eu estou tentando passar para vocês, sabe, conhecimento a gente passa, mas experiência é difícil de passar. Difícil de a gente passar isso. Eu estou tentando fazer aqui uma fantasia aqui para você ver se você pega aí no Espírito. E aquilo me bateu um quebrantamento, um desespero. Nós
estávamos muito quebrantados, a Esi também estava assim, mas eu estava naquela hora. O Senhor começou a me trazer uma revelação. E hoje eu entendi melhor que nós estamos orando em cima. O que faz de uma pessoa ser impedida de buscar o Senhor, se não é a sua alma carregada de alimento que não vem do Espírito? Porque todos nós, irmãos, somos aptos a falhas, todos nós, sem exceção. E a maioria das pessoas que não se aproximam de Deus, porque ela tem dentro dela algo que é maior que o espírito que ela carrega, que impede dela manifestar isso juntamente com os outros irmãos. Então, o peso que ela tem sobre o seu conceito de evangelho é muito maior do que estar manifestando isso em comunhão. Porque ela enxerga o defeito do irmão, ou a palavra do pastor, o louvor que é ruim, enfim, a cadeira que é desconfortável, a noite que é fria porque está fria, ou se é quente porque está quente, ou está chovendo porque está chovendo, e assim por diante. Mas isso é uma esfera que o nosso adversário impede de uma pessoa buscar o Senhor. E às vezes, o sofisma que entrou no coração desse irmão, o gerador às vezes é até inocente. Ele fez, ou falou algo sem querer, ou enfim. Ou se foi por querer, mas sabe-se lá, né? E aquilo alimenta dentro da pessoa. Ah, ele me deve R$10 e não me pagou. Que pastor terrível. Tipo assim, existe ali algo que encobre o desejo de buscar o Senhor. E nós estamos orando e o Senhor me trouxe essa revelação ali em cima. Uma das coisas que mais tem impedido, isso não é uma particularidade nossa aqui do ministério, não. Isso é um problema da igreja do Senhor Jesus. Que mais impede da pessoa buscar a face de Deus é o alimento que vem externo, de fora para dentro. E a manifestação de Deus é ao contrário, é de dentro para fora. Nós carregamos algo dentro de nós. Nós tiramos a adoração e tiramos de dentro para fora. Vocês estão entendendo a oposição? Quando nós fazemos de dentro para fora, nós estamos manifestando a esfera do Espírito. Quando é de fora para dentro, nós estamos manifestando a esfera da alma, que nos impede de liberar a ação do Espírito que está dentro de nós. Estão comigo? Está pegando? Só 2. Difícil, sei. Não te preocupe. A palavra não diz, não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Nós podemos aqui estar pregando para a mente ou estar pregando para o coração. Porque se nós pregarmos para a mente e ela não escorregar para dentro do nosso coração, cara, nós podemos sair daqui dizendo, uau, realmente é isso. Mas se ela escorre para o coração, aquilo fica impregnado, porque, irmãos, vocês lembram quando alguém pregou Jesus para a gente? Aquilo que a gente não sabia e não imaginava que era, começou a se tornar ser. E a gente diz, como eu não vi isso antes? O Espírito que está dentro de nós conhece a palavra. Conhece a verdade que liberta. Conhece a verdade que liberta. Então, quando ele escuta algo da palavra que liberta, ele se mexe, e a criança se mexe. E se movimenta dentro de nós.
A criança que estava dormindo, acorda. Eu falo de criança porque a pureza que está no Espírito Santo, ele é comparado a uma criança. Sabe, nós vemos os adultos brincando como criança, isso é lindo demais. Porque os adultos, quando ficam adultos demais, complicam demais. Mas a criança não. Quer dizer, ei. Está na hora de vir, ela vem correndo tudo, ela não mede esforços para vir e ir. Já o adulto não, ei, não dá porque está frio. Você viu, cara, nossos filhos, parece que não sentem frio. Né? E tudo, né? E nós achamos empecilho dentro das nossas almas, porque nós acreditamos que isso realmente nos impede de fazer coisas. As crianças saem brincar na rua, num dia como hoje. Porque para elas não é problema isso. Nós estávamos na noite das primícias e o Senhor me trouxe texto no meu coração. Eu não me lembro se era o Tom que estava comigo ou era o Evandro. Um dos dois estavam comigo naquela noite. E eu falei, uma coisa pedimos ao Senhor, mas buscaremos. Nós passamos a noite buscando o Senhor. E o Luiz Hermínio pegou a palavra. E no outro dia ele trouxe isso para o culto. Porque como nós podemos ir ao templo que está dentro de nós? Hoje. Qual é a aventura, qual é o desafio que nós temos de ir para dentro de nós e descobrir o Cristo que está em nós? É muito mais que nós vimos a igreja, irmãos. É isso que eu estou tentando passar aos irmãos. Porque antigamente nós acreditávamos que se nós fôssemos à igreja no domingo à noite e voltávamos para casa, tudo estava resolvido. Eu cumpri com a minha obrigação, aleluia. Mas isso mudou. Nós temos andado num nível alto de revelação que não permite mais nós procrastinar com a palavra. Não permite mais. Nós não podemos mais ficar nos cultos, irmãos. Isso é necessário que nós venhamos então mergulhar para dentro de nós e descobrir de verdade quem nós somos. O que de verdade nos movimenta? Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei. A pergunta é, o que nos impede de nós mergulharmos para dentro de nós? Do nosso ser. De entrar nesse nível. É possível, irmãos. É possível nós entrarmos num lugar em Deus que Ele começa a mostrar o nosso interior. Mostrar de verdade quem nós estamos se tornando. O que nos tirou de casa nessa noite, irmãos? O que te fez estar aqui nessa noite? Se não é para contemplar a sua formosura, se não é contemplar todos os dias, qual a melhor forma de nós contemplarmos todos os dias o Senhor? Quando nós entramos para dentro de nós, encontramos o Cristo vivo.
encontramos o Cristo manifesto, liberado. Sabe o que é liberado, queridos? Sabe o que é libertação? É quando nós liberamos o Cristo que está dentro de nós para ele se mover livremente, aleluia. Adianta nós orarmos e dizer, demônio, sai. Se nós já atraímos ele de volta no outro dia. E aí nós deixamos o Jesus que nós estamos amando preso num cantinho do nosso coração. Porque a idolatria está sendo ainda maior. Nós podemos ser idólatras de nós mesmos. Ai, como eu sou espiritual, aleluia. Deus conhece meu coração. Não é? O coração pode ser o primeiro ídolo que nós carregamos. Pode ser ou não pode? Pode, né, queridos? Existe. Uma coisa que nós podemos entender isso de maneira muito fácil. Davi, ele ansiava para levar a arca da presença para volta para casa, para Jerusalém. E ele botou no seu projeto tudo certinho como ele queria fazer. Obviamente não deu certo. E aí então, no meio do caminho, ele encontra um camarada. Esse camarada ele pode estar no meio aqui de nós aqui hoje. Um cara chamado Obed-Edom. Que nome bonito para a gente botar nos filhos, né? Obed-Edom, então, é encontrado por Davi. Mas não é por acaso. Obed-Edom tem uma história. Dentro do templo e tudo. Pesquisa lá, você vai ver. Que não é um cara por acaso. É um cara que buscava o Senhor. E a família tinha 685 pessoas, se não me engano, que cercavam a presença do Senhor quando Davi resolveu confiar. Ali o Senhor estava dando indícios que Jesus já estava preparando esse templo. Porque ele começava a gritar em roda da presença, dizia, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Bendito que vem no Senhor. Meu Deus, cara, pensa o dia inteiro, dia e noite. Eu não consigo acreditar que um cara que faz isso e consegue mobilizar tanta gente ao seu redor e não seja cheio de Deus, cara. Que não seja carregado do seu espírito. Está dentro dele. Está dentro. Isso desconstrói talvez alguns castelos hoje, nessa noite. Desconstrói algumas estruturas. E Obed-Edom, ele só estava ali. Na hora certa, no lugar certo. Davi deve ter olhado para o lado assim, o que eu vou fazer agora? Eu reconheço aquele cara. É confiável. Cara, quem faz um esforço como Davi fez e vai confiar algo que ele buscou tanto, foi lá nos filisteus. E buscou algo tão importante para a nação, se não é uma pessoa confiável. Só alguém que carrega a presença, irmãos, consegue identificar outro. A glória do Senhor, ela precisa ser carregada pela igreja. É uma canção que está sendo cantada lá no Ministério Mevão há um tempo já, na sede.
Ele fala sobre um ambiente de glória. Eu sou ruim disso, não ia fazer isso agora. Mas um ambiente de glória, irmãos. Um ambiente de glória. É quando nós se juntamos aquilo que carregamos num só lugar. Sacerdote do Senhor. Oséias fala que quando havia essas manifestações, a glória do Senhor invadia a casa. Por que ele diz que invadia a casa primeiro, depois as pessoas, se a Bíblia diz que o templo não é habitado por obras feitas por mãos? Pega aí no teu espírito. Quando os sacerdotes se juntavam em adoração, a glória inundava a casa. E as pessoas não conseguiam ficar de pé. Por causa da presença. Nós precisamos construir essa verdade entre nós. O que impede de nós manifestarmos esses encontros? Se não é o resultado de uma busca incansável ao seu chamado. A palavra chamado, ela tem uma raiz, ela tem uma fonte. Ela vem da raiz da palavra chama. A chama desperta um chamado. Quando a chama se apaga, o chamado também se apaga. E aí os ministérios são sacrificados. O corpo de Cristo perde com isso. Quando nós contemplamos, nós interagimos. A contemplação faz com que a gente fica meio doidinho, né? A contemplação nos torna isso. E tu ficar lá e olhando para o nada, né? As pessoas pensam que nós não estamos olhando para o nada, mas nós estamos. Alguém mais faz isso? Quem mais? Sim. Bem maior, melhor assim. Porque quando você olha para o infinito e consegue enxergar Deus, é como se tu mergulhasse para dentro de si e enxergasse para dentro de si o Cristo que habita dentro de nós. Meu Deus. Se nós tivéssemos visto aquele filme lá, o Reverso, não sei o que, dizia assim, cara, há uma reversão disso. Lugar de habitação. Pois nós regozijamos enquanto estamos fracos, mas vós sois fortes. É por isso que rogamos em saber do vosso aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13, 9. É por isso que o Senhor, olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor, certo? E o Senhor nos fez segundo a imagem de Yeshua. Todas as coisas Ele criou para a palavra, mas nós fomos formados, nós não fomos criados. Nós fomos formados. Então, quando nós olhamos para o espelho, nós precisamos enxergar Jesus. Quando nós olhamos para o espelho, bonitão, nós precisamos enxergar Jesus. Aleluia. Porque se nós somos imagem, cara, olha a viagem que o Senhor nos traz. Ama teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o próximo se não me amo?
Como nós podemos amar o nosso irmão? Nós estamos aqui com a campanha do agasalho. Nós botamos ali um troço ali. E estamos botando ali roupas. Como nós podemos amar aquele irmão que precisa de um agasalho, se nós não amamos a nós mesmos? Nós estamos fazendo a obra da mesma maneira que algumas religiões fazem. Apenas um ato de caridade. Agora, se nós fazemos, porque nós entendemos que o Cristo que habita em mim está manifestando através dessa obra, aleluia. É diferente, queridos. Tu entende? Nós somos os únicos que Ele anseia manifestar a sua glória. Por que nós somos os únicos? Porque quando nós decidimos escolher Yeshua, recebemos o Filho para que o Pai nos receba. Quando nós decidimos receber Jesus em nosso coração, nós abrimos sobre nós um portal de manifestação. Até então, sobre nós estávamos em escamas, em escuridão, estávamos fechados, o céu estava fechado sobre nós. Quando nós abrimos através de Jesus, abriu-se o véu, então o véu não foi rasgado somente sobre o templo, mas também no nosso coração. Ao mesmo tempo que aquele véu, que precisava de 8 juntas de boi, para abrir no templo de Jerusalém, o Senhor só fez assim, e rasgou o véu do nosso coração. Está entendendo? Que o templo físico e espiritual é uma coisa só. Então, quando eu estou na igreja, eu não entro na sua presença. Eu estou na presença dele, aleluia. Porque eu carrego ele comigo. Lembra quando nós orávamos assim? Na tarde da bênção? E aí mudou o conceito, gente. Nós só entendemos um pouquinho melhor. Que agora, Ele está comigo. Eu sou o templo dele. Eu posso manifestar as suas obras ou não. A escolha é minha. Por isso que a palavra nos diz que o Espírito Santo é o nosso intercessor. E ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? O Espírito Santo gemendo por nós não manifestarmos a sua glória, por nós não manifestarmos as suas obras, as suas benignidades, os seus benefícios, nós perdemos porque nós não manifestamos. Perdemos a bênção por ser desobedientes. Fechamos algumas portas. Fechamos. E não é Ele que quis, somos nós. E o Senhor nos fez únicos. Irmãos, cada um de nós tem um ministério dentro de... Cara, quando a gente fala que Deus tem uma obra dentro da nossa vida, e é verdade, queridos. Porque o Cristo que está dentro de nós, Ele anseia para que nós venhamos manifestar a sua obra. Por que nós parasitamos então, queridos? Nós ficamos na retaguarda. Acredite, são ações externas, não são ações internas. Ações externas que nos fazem perder os seus benefícios. MMI, casados para sempre. O que eles dizem no começo do curso? Você pode terminar melhor. Você pode terminar igual.
pode tornar pior. Por que que se torna pior? É muito simples. Muito simples. A Bíblia diz que quanto mais dado, mais é. Ninguém sabe? Cobrado, irmãos. Quanto mais nós sabemos de Deus, maior a nossa responsabilidade de manifestar. Se eu sei que tive que fazer algo e não faço, a Bíblia fala que eu estou em pecado. Aquilo que eu devo fazer e não faço, já estou em pecado. Se eu estou em pecado, sabendo disso, como Cristo vai manifestar através de mim? Isso é uma interrogação, tá? Não é outra coisa. O Cristo, ele anseia por se manifestar em nós. Por isso que, quando Davi ele fala que o meu cálice transborda, ele está dizendo que o vinho, que todo o vinho que foi armazenado dentro do odre, ele sai do odre e vai para a taça. Harpa e taça. Intercessão e adoração. Ele sai do ambiente de aprisionamento e entra para um lugar de liberdade. Coisa linda isso, irmãos. Pastor, não me visita mais. Ou nunca me visitou. Pronto. Eu estava brincando com os irmãos, né? A gente é muito ruim às vezes, porque a nossa agenda às vezes é aquela de socorro, né? A gente está correndo para um lado para o outro. Nós estamos medindo sempre. O nosso externo, quando é de fora para dentro, está sempre medindo. Que tipo de espiritualidade nós carregamos? Se os nossos olhos forem bons, nós vamos permitir que o Espírito comece a tocar a nossa alma. Irmãos, a conversa de Yeshua com Nico, vamos deixar o Nicodemos, era legal. Ele disse o seguinte, cara, o vento sopra para onde quer, e tu não sabes para onde vem. Assim são todos aqueles que são movidos pelo Espírito, o vento. Então nós precisamos se mover como o vento. Chorrabaçu. E o Bertelli fazia uns negócios aqui, ele estava dizendo, cara, eu me movo como o vento. O vento do Espírito se move dentro de nós e nós manifestamos para fora, só isso. O vento do Espírito, ele quer tocar a nossa alma, então a nossa alma, ela começa a perder força, porque a nossa alma, ela tem uma tendência, ela fazer tudo que o nosso corpo quer. Aquele camaradinha viciado em café, chocolate, ninguém. E 3 horas da manhã se acorda e se lembra que tem um chocolate na gaveta. O que vai fazer? Abençadinha? Ainda come escondido, né? Porque a alma, ela protege a necessidade do corpo. Eu vou morrer se eu não tomar chimarrão. Quando nós temos esse encontro dentro de nós, nós espalhamos quem está ao nosso redor, à espera da influência.
ela é muito grande. Tanto para quem tira de dentro para fora, quem traz de fora para dentro. Quando nós somos cheios de Deus, carregados do seu Espírito, nós podemos... E quando nós somos carregados da nossa condição almática, uma pessoa vem sobre nós, pronto, acabou. Se foi, tudo está ruim, está ruim, está ruim. Acabou. Porque veio de fora, externo. Agora, pessoas tocadas, que são tocadas pelo seu Espírito, eles tomam posse de algo mais valioso que nós podemos carregar. E nós, quando mantemos ativado, nós somos alimentados pelo seu Espírito. Ele não deixa nós ficarmos raquíticos espirituais, anoréxicos. Tem os irmãos que não são anoréxicos, são bem, assim, carregados da revelação da carne. Mas, irmãos, eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de espiritualidade. Pô, eu não devia ter falado isso. Vamos voltar para a palavra aqui, amém, irmãos? Quando nós ficamos raquíticos, nós ficamos dependentes de guru espiritual, do pastor, do irmão. Cara, se o irmão não abraçar, não deu a paz do Senhor, pronto. Cara, eu já vi gente que saiu da igreja porque o cara não deu a paz do Senhor. Pura religião, irmãos. A religião, ele se manifesta na carne, não no espírito, queridos. É por isso que a religião, Jesus, ele era fatal contra a religião. Quando ele expressava o seu posicionamento da religião, gerava ódio. E sabe o que aconteceu? Gerou inimigos. Aquilo que nós pregamos, nós geramos inimigos, sabia? Jesus, ele gerou uma imensidão de inimigos. Você sabe por quê? Porque ele estava carregado do seu espírito, seu próprio espírito. E aquilo deixava enlouquecidos os religiosos, os fariseus, as pessoas no qual ele estava ministrando. Inimigos, irmão. Pelo aquilo que a gente prega, a gente gera inimigos, cara. E eu não tenho nenhum problema naquilo que fala a nosso respeito, seja ele elogio ou seja crítica. Nenhum problema. Porque existe uma palavra por trás disso tudo, gerado por Jesus. E nós, quando nós temos conhecimento dela, existe uma responsabilidade naquilo que nós carregamos. Você sabe por que Jesus fala assim, ó, quanto mais dado, mais é cobrado? Porque existe uma interação com o Espírito que está dentro de nós com a sua palavra, porque ele conhece a sua palavra. Então, aquilo começa a se tornar realidade para nós. Se nós sabemos, nós precisamos manifestá-la. É aquela história de Moisés. Moisés vinha com as tábuas e chega e olha a igreja cheia de cabeção, ansiosa. Meu pastor não vem, meu pastor não vem, meu pastor não vem. Vou fazer aqui meu altar. Um incensozinho, seixinoê, sei lá o quê. Aí Moisés chega e diz, pai, e agora? Dou para eles ou não entrega a palavra? E agora? Ele quebra. Porque ele sabia, se ele entregasse a lei naquele momento lá, o peso que viria sobre aquelas pessoas seria terrível. A fé, irmãos, é alimentada pelo conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus
alimenta a nossa fé. Ele fala sempre sobre isso. Quanto mais nós conhecemos, mais nós desfrutamos. E só se desfruta aquilo que se conhece. Pessoas podem fracassar, mas o Senhor da eternidade não. Ele quer reinar na nossa mente, mas também no nosso coração. O papel do Criador é encher a terra da verdade, porque a mentira não encontra mais espaço. A verdade que... Meu Deus, isso, quando o Senhor fala assim, no princípio era verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava dizendo, cara, eu sou a palavra. E se nós estivermos cheios da sua palavra, não tem espaço para sofismas. Buscá-la como ouro, como prata. Nós podemos encher a terra da verdade. Caso contrário, a mentira encontrará espaço. As verdades, quando são estabelecidas, fazem que venhamos construir a nossa vida em cima dele, que é a rocha. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos e enquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conhece os meus caminhos, sem que haja uma palavra que saia da minha língua. Eis que o Senhor já conheces. Salmo 139. A mentira são armadilhas que prendem e impede de alguém se levantar em adoração. É por isso que nós precisamos da misericórdia do Senhor. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, se nós permitirmos o Senhor entrar na nossa miséria, as misericórdias se renovam e Ele remove sobre nós a ira que nós carregamos ainda sobre nós, por causa da rebeldia do homem. As ondas de misericórdia sobre os olhos daqueles que manifestam a mensagem da cruz. Nossos olhos se abrem, então nós podemos ver a mensagem da cruz penetrar em nosso coração. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos esse nível de misericórdia. Você tem ideia que nós estamos recebendo aquilo que nós não merecemos? Uma vida enraizada num Deus misericordioso faz com que a gente esteja fundamentado na busca do seu conhecimento. Yeshua, ele tem a capacidade de movimentar nas áreas mais duras do nosso coração. Quando ele fala que o coração de Faraó, ele precisa ser transformado por coração de pedra em coração de carne. Ele sabia que estava morando em alguns homens com o coração ainda duro. Somente Yeshua, pelo seu Espírito, pode amolecer um coração insubmisso, insujeito à autoridade espiritual. Por isso que tem horas que é melhor não falar. Ele colocou no ventre materno e Ele quer nos formar. Nisso conhecemos e permanecemos nele e nele em nós, porque é dado pelo seu Espírito. No amor não há medo, antes é perfeito amor, lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado em seu amor. Nós amamos aquele que nos amou primeiro. 1 João 4. Nós precisamos ser enraizados a um Deus que jamais fracassa.
e seu foco fica cheio do seu conhecimento. Quando nós ficamos cheios do conhecimento, escute o que eu vou te falar, que isso é muito preciso. Nós liberamos palavras de conhecimento. Não adianta nós se enchermos de sabedoria se nós não ficarmos cheios do conhecimento. Nós estamos aqui na noite que estava Judá Bertelli, e Judá Bertelli me deu uma exortação, disse: ei, está muito barulho, falta sensibilidade, vai lá, dá uma voz de comando. Porque ele disse: cara, eu preciso liberar palavras de conhecimento. E o barulho me atrapalha eu liberar palavras de conhecimento. Cara, eu peguei aquilo no ar. Ao som de muitas vozes, a alma se manifesta. Ficamos travados, como se estivéssemos no pecado. O arrogante se impressiona com si mesmo. O arrogante se impressiona consigo mesmo. Uau, como eu sou espiritual. Mesmo quando ele é humilhado por Deus. Mas o humilde sabe quando ele se movimenta, ele abala o inferno. Quando nós enchemos a nossa mente da verdade, nós prossigamos para Deus. E a primeira coisa que nós precisamos, que precisa morrer em nosso coração, é orgulho. Irmãos, escreva isso, se você puder, no teu coração. O orgulho é o pai de todos os pecados. Orgulho é o pai de todos os pecados. Orgulho, ele faz com que a mente se encha de titica e não prossiga para Deus. Então as verdades, quando a gente recebe isso, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, Ele vos exaltará. Ele estava dizendo: olha, tu mata o orgulho e eu vou te encher dele. Eu vou te encher da minha presença. Por causa da tua humilhação. Queria chamar os irmãos. Nós precisamos ser lembrados o tempo todo que nós somos separados. Nós somos separados, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você, cara. Tem advogados aqui no meio. Você sabe o que é uma audiência? Tem um juiz, tem um acusador e tem um defensor. Nós somos preparados a vida inteira para uma única audiência. Pegou? Amém? Uma única. Pensa num temor. Senhor, mas cabe recurso? Não. Não tem purgatório, meu irmão. Mas eu posso recorrer. Eles que examinem seus profetas. Não foi isso que disse pai Abraão? Deixa eu voltar lá, mas avisar. Examine os seus profetas enquanto é tempo. Nós somos perfeitos ou somos sinceros? Qual a condição que nos qualifica? O autor da palavra. Se nós quisermos ser um discípulo, nós precisamos saber do preço.
nós precisamos saber que nós precisamos concluir aquilo que Deus começou em nós. E Ele não quer uma alma distorcida. Nós podemos morrer sem Ele se quisermos. Se nós não matarmos os ídolos que ainda estão dentro de nós. Um herdeiro, ele só entende o que é herança quando ele é treinado para usufruir da herança. Um herdeiro que não é treinado, vocês já ouviram isso já? Já ouviram? Quando nós ouvimos algumas coisas de alguns homens de Deus falando, nós precisamos gravar nas tábuas do nosso coração. É assim que Deus faz. Ele joga fora toda a sua herança. Tudo que ele recebeu, ele vai desperdiçar. Como tem cristão desperdiçando o vinho derramado. Buscai-me eis e me achareis se me buscares de todo o coração. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa dizer que todas as religiões levam para Deus. Mas ouvi uma outra dizer a mesma coisa, só que com um detalhe a mais. Todas as religiões levam para Deus, porém diante de um juízo. Aí o negócio pega. Se coloca de pé. Nós precisamos validar a crença que nós temos. Se existe alguma disfunção ainda em nosso coração, essa noite o Senhor quer que nós venhamos tirar para fora. Cristianismo é quando nós deixamos o Cristo que está reinando num trono, Ele reinar sobre os nossos corações. Então, onde eu for, Ele irá comigo. Aonde eu for, Ele irá comigo. O Senhor está chamando hoje para que nós venhamos colocar uma espada debaixo da nossa costela e pedir para o Cristo que está dentro de nós: Senhor, que tipo de influência eu tenho recebido? O que está dentro de mim tem sido o suficiente para nos levar mais adiante? Aquilo que eu tenho feito tem me tornado o suficiente para eu chegar aí até o fim? O Senhor quer que nós venhamos exalar o Cristo que está dentro de nós para fora, numa liberdade talvez que você nunca tenha vivido. Existe uma chama que precisa
encontrar aquele que está disposto a deixar ser soprado por um vento impetuoso. Chama por ele nessa noite. Existe uma enfermidade chamada pecado que o Senhor quer curar. O mesmo que sondava Davi e queria os seus pensamentos dos fariseus e da mulher pecadora. Ele quer saber como somos e ele sabe. Ele tem poder para perdoar. Se nós experimentarmos a misericórdia, nós vamos expressar misericórdia. E Yeshua veio para substituir a morte. Por que nós podemos morrer no pecado se nós podemos ser libertos? Tome uma decisão nessa noite por ser um faminto por Deus. A mão do Senhor está estendida contra Ele e contra o pecado. Ele deseja nos ajudar. Talvez alguns de nós precisam fazer algumas entregas que ainda não foram feitas. Talvez alguns de nós precisamos se arrepender por ter permitido algumas coisas entrarem no coração. Hoje é a noite para isso, meus queridos. O Espírito Santo é sensível. Ele nos chama. Sim, Senhor. Nessa noite o Teu Espírito está em nosso meio, querendo trazer para fora, Senhor, para que venhamos manifestar em amor, Pai, sem a nossa ótica julgadora de ser, Pai. Tira de nós, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Se você puder, você ore a Ele nessa hora. E você pode. Nós adoramos aquele que faz. Como seus ministros, nós adoramos aquele que faz.
teus anjos, nós adoramos aquele que faz. Somos seus ministros, governe o seu povo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Governe o seu povo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Deixa 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 queimar. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. O Senhor quer que nós sejamos condutores da sua verdade. Nós podemos ser condutores da verdade, amém, irmãos? A verdade que está em nós só pode ser mudada se nós permitirmos. Aleluia. Nós poderíamos terminar esse culto aqui de uma maneira diferente essa noite. Mas o Senhor quer que você volte para casa com uma sensação de responsabilidade hoje. É isso que o Senhor ministrou no meu espírito. Uma sensação de ter recebido uma instrução nessa noite. Uma instrução. Ir para casa com senso de responsabilidade daquilo que o Senhor deixou sobre nós. Amém? Aleluia. É dessa forma que o Senhor quer nos trabalhar. Nós voltarmos e começar amanhã, de manhã, ou quem sabe ainda hoje, um culto novo para Ele. Sabendo que Ele está junto ali. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, leva teus filhos, Pai, para suas casas em segurança, Senhor. Que a luz do Senhor, Senhor, sim, Senhor, possa resplandecer em seus rostos, Senhor. E eles possam saber que Tu és Deus. Aleluia. E quer carregar até o fim aquilo que Ele nos emprestou, o corpo e a alma, para chegarmos a estar diante de Ti. Aleluia. E sermos reconhecidos como os escolhidos. Pai, em Teu nome, Senhor, nós Te damos graças, Senhor, por essa noite aqui. Aleluia. Leva em segurança para quem vai para outra cidade, Senhor. Abençoa, Deus.
Em nome de Jesus, Senhor. Não permita que seja roubada nenhum tio da sua palavra, Pai. Pai, em teu nome, Senhor. Amém. Eu queria fazer um desafio para os homens deste ministério aqui, para nós entrarmos num propósito a partir de amanhã. Essa semana, as mulheres fizeram um propósito. E eu queria desafiar os homens a fazer esse propósito essa semana, de jejum e oração até o dia do retiro. Amém? Das mulheres. Porque nós somos sacerdotes. E o sacerdote precisa ter o senso de responsabilidade. Onde as nossas mulheres estão indo. Amém? São em torno de 100 mulheres que vão estar recebendo muito do Senhor. Marcelino Ramos, amém? Nós precisamos se colocar num ambiente espiritual nessa semana. Aleluia. Amanhã à noite não tem reunião de mulheres, porque nós temos uma reunião da nossa liderança. Amém? Tem lanche aí se você quiser ficar aí na reunião dos irmãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve na paz do Senhor. Você que veio pela primeira vez,